A tecnologia blockchain foi introduzida com a invenção do Bitcoin em 2008. E eu trago aqui o paper que inaugurou e apresentou à sociedade o que seria o Bitcoin e dela a tecnologia blockchain. E já adianto que Bitcoin e blockchain não se confundem. Blockchain é uma tecnologia que nós vamos poder detalhar aqui e Bitcoin é uma aplicabilidade, é um uso da tecnologia blockchain. E obviamente que lá em 2008, quando Satoshi Nakamoto publicou o seu paper apresentando à sociedade o Bitcoin, já veio ali as bases tecnológicas do que viria a ser o blockchain. Porque no próprio artigo do Satoshi Nakamoto não foi feita a definição, não foi apresentado esse termo blockchain. Esse termo foi derivado a partir daí. Então, vamos falar um pouco de Bitcoin, separar a definição de Bitcoin da blockchain e entender todo esse cenário e o que isso tem a ver com a privacidade e proteção de dados pessoais. Bom, como eu disse, Satoshi Nakamoto é o pseudônimo de alguém que a gente não sabe ainda quem é, se trata de uma única pessoa ou de um grupo de pesquisadores, um grupo de pessoas que escreveu um paper chamado Bitcoin, um sistema de pagamento eletrônico ponto a ponto. E, de fato, lá em 2008, no meio de uma crise econômica mundial, que vários países ao redor do mundo passaram, principalmente Estados Unidos e Europa, com a falência de algumas instituições financeiras muito tradicionais, Satoshi Nakamoto propôs um novo sistema de pagamento global, que não depende de intermediários, ou seja, seria um sistema de pagamento ponto a ponto, seria um sistema para fazer transferência de valor entre pessoas que não se conheçam e não precisam estar presentes para realizar uma determinada transação. Então ele estabeleceu esse sistema para que pudesse ser feita uma transferência de valor ponto a ponto, no que seria aí chamado então como um dinheiro eletrônico, que foi batizado de Bitcoin. Essa tecnologia e essa Bitcoin foi possível ser criado utilizando-se do blockchain com o uso de algumas tecnologias que estão marcadas aqui no texto que o Satoshi Nakamoto publicou. A partir da assinatura digital, nós vamos detalhar o que implica, o que é de fato essa tecnologia de assinatura digital, e o algoritmo de hash, que também é um algoritmo criptográfico que permite que a gente sintetize a quantidade de informações. Então a gente pode passar pelo algoritmo hash qualquer tipo de informação de qualquer tamanho e a saída sempre será de tamanho fixo e a gente não consegue perceber quais são as informações que estão ali inseridas. Né? Eu vou passar detalhadamente também aqui por exemplos de algoritmos de hash. E também o Satoshi Nakamoto introduziu o que é chamado de prova de trabalho para impedir fraudes nessa rede ponto a ponto que foi criada para fazer transferências de valor. E isso tudo resolveu um problema seríssimo que inviabilizou anteriormente de nós termos um dinheiro eletrônico, que é o problema do gasto duplo. O que é o gasto duplo? Eu basicamente hoje, por exemplo, se eu tenho um arquivo no meu computador, eu posso pegar aquele mesmo arquivo, anexar no e-mail e enviar para várias pessoas. Não só isso, eu posso pegar aquele mesmo arquivo e colocar no pendrive e mandar para outra pessoa. E posso colocar no Google Drive, por exemplo. Ou seja, eu não tenho uma escassez no recurso digital. E o que Satoshi Nakamoto criou foi, de fato, um sistema em que permite resolver o problema do gasto duplo para ativos digitais. Então, assim, eu consigo transferir valor digital, sem incorrer no problema do gasto duplo. Isso viabiliza, de fato, um comércio sem intermediário. Porque imagina, quando a gente tinha o problema do gasto duplo, eu fazer uma aquisição de um bem na internet e fazer ali o pagamento com um determinado dinheiro. E depois, com esse mesmo dinheiro, fazer o pagamento a um outro produto, a um outro serviço na internet. Obviamente, a economia não conseguiria funcionar dessa forma. Então, quando a gente fala em recurso financeiro, recurso monetário, a gente tem que resolver o problema do gasto duplo, que no meio digital a gente não tinha solução ainda até a introdução do Bitcoin. O Bitcoin, então, é um sistema de pagamento ponto a ponto que se utiliza da plataforma blockchain, e o blockchain se vale de tecnologias criptográficas para resolver primordialmente o gasto duplo, sem ter o intermediário. Porque hoje, quando a gente faz as compras de internet, não tem o problema do gasto duplo, a gente comercializa. Por que não tem? Porque tem sempre um intermediário.
tem lá a instituição financeira, tem a operadora do cartão de crédito, enfim, tem vários agentes que garantem a confiança daquele sistema de pagamento e que garante que quando eu pago por um produto ou um serviço, aquele mesmo dinheiro não poderá ser usado para fazer o pagamento de um outro produto ou serviço. Então é o intermediário que garante isso. Obviamente, quanto mais intermediários eu tenho numa relação, maiores são os custos. Então, em linhas gerais, essa é a abordagem que foi apresentada pelo Satoshi Nakamoto para que por meio do Bitcoin, do paper que ele publicou em 2008, e de lá para cá, essa tecnologia vem crescendo, vem ganhando a adesão de várias pessoas, e hoje nós temos uma rede mundial com vários computadores conectados a essa rede do Bitcoin, transacionando valores de ponto a ponto, sem depender de intermediário. E isso faz com que o valor do Bitcoin atinja valores altíssimos. Hoje o Bitcoin está aí, um valor muito maior do que quando ele foi lá inaugurado em 2008, quando as primeiras moedas foram ali de fato mineradas ali em 2009, né? E nós vamos ter a oportunidade de avaliar isso aqui ao longo da nossa conversa. Então, essa aqui é uma referência importante, é não só um marco histórico, mas de fato o pilar, é o marco que inaugura toda a conversa com relação ao Bitcoin, embora ela tenha uma origem um pouco anterior, porque pesquisadores já vinham buscando essa solução do gasto duplo, a utilização de tecnologias criptográficas para garantir privacidade, né, para evitar a vigilância de governos autoritários, enfim. Foi um movimento aí que começou lá na década de 80, cresceu até que em 2008 se atingiu aí o ápice com a publicação desse artigo, que eu convido depois que vocês façam a leitura da introdução, eu acho que é o suficiente para ter aí uma noção geral, uma visão geral do que é a tecnologia, do que é o Bitcoin e o que é a tecnologia por trás do Bitcoin. Bom, como eu disse, o Bitcoin foi apresentado em 2008 à sociedade, mas ele é um uso, é uma aplicação de uma tecnologia por trás que está ali do Bitcoin, que é o blockchain. O blockchain, de fato, é o que vai estar revolucionando vários negócios ao redor do mundo, porque ela viabiliza, ela possibilita o pagamento em meio eletrônico sem intermediários. Então, o Bitcoin é uma criptomoeda, criptoativo, se assim for melhor chamar, que é possível ser transferido de entre duas pessoas sem que haja um intermediário. Então, essa foi a primeira... o blockchain, então, trouxe essa possibilidade para nós. E, a partir do momento que a gente pode transacionar Bitcoin, me permite transacionar qualquer tipo de ativo digital. Ela garante que as transações são irreversíveis. Então, tudo que é escrito no Bitcoin, na rede blockchain, não pode ser alterada, não pode ser apagada. Então, uma transferência de um ativo digital, de um ativo criptográfico, que está registrado naquela rede, uma vez transferido, ela não pode ser apagada. Isso também sem intermediário. Imagina que hoje a gente tem essa garantia por meio dos bancos, mas nada impede, por exemplo, que um determinado banco, uma determinada instituição financeira, vai lá e apague as transações do seu banco de dados. A gente não tem controle. Todo o controle está nas mãos da instituição financeira, que obviamente atua num mercado regulado, tem auditorias, mas no frigir dos ovos, o poder está nas mãos das instituições financeiras, não está na mão das partes interessadas, que são as partes que estão transacionando. O blockchain, de fato, permite que as partes passem a ter poder. Com a ausência dos intermediários, a transação na rede blockchain ela fica mais barata, porque você não precisa pagar comissão para vários intermediários que estão ali garantindo a confiança entre as pessoas que estão fazendo a transação. Na blockchain, essa confiança é garantida por meio de algoritmos criptográficos. No modelo tradicional, a confiança é garantida por uma instituição, um banco, né, um terceiro empoderado, que está empoderado que tem esse poder de intermediar as relações e garantir que, de fato, tudo que foi combinado ali vai ser seguido. Uma vez que a gente consegue a redução dos custos, a blockchain também permite que as transações sejam feitas entre partes que não confiam entre si. Né? Então, se eu estou fazendo um negócio em que eu não confio na outra parte porque eu não conheço, né, e eu sei que pode ter algum tipo de fraude, hoje o banco garante, ou a instituição financeira garante essa intermediação. Da mesma forma, quando eu vou comprar um item na internet. Então,
no Mercado Livre, enfim. A plataforma garante que aquele contrato vai ser cumprido. Ela é intermediária dessa relação. Quando eu vou alugar, por exemplo, um apartamento no Airbnb, tem lá um intermediário. A plataforma garante essa transação que aconteça a contento das duas partes. Quando eu tiro o intermediário, a gente tem um problema de confiança. Como eu vou fazer um negócio com uma parte que eu não conheço, sem ter alguma coisa que me garanta que aquilo de fato vai ser cumprido? Esse é o papel do blockchain, garantir uma transação financeira com recursos digitais de ponta a ponto e garantindo aí a confiança, porque quem vai garantir confiança é toda a matemática por trás da rede blockchain, são os algoritmos criptográficos aplicados na tecnologia. Então, para isso, foi apresentada aí, endereçada essas questões, as 4 questões que eu citei, foi apresentado aí em 2008 o sistema eletrônico de pagamento baseado na criptografia, ao invés da confiança em terceiro. Ou seja, não dependo mais de um terceiro para fazer transações monetárias, transações financeiras na internet. Agora eu tenho uma rede, que é a blockchain, e é uma das redes, tem várias outras, o Bitcoin é um uso, tem várias tecnologias que estão surgindo usando essa mesma arquitetura, essa arquitetura ponto a ponto, baseadas em algoritmos criptográficos que garantem, de fato, a segurança da transação. E, ao mesmo tempo, foi resolvido o problema do gasto duplo. O ativo digital ele é facilmente multiplicado. Se eu tenho um dinheiro digital, como eu garanto que esse dinheiro digital não vai ser multiplicado e gasto em vários lugares ao mesmo tempo? Então, é a criptografia, é a matemática que vai garantir que a gente resolva o problema do gasto duplo. E, de fato, foi resolvido aí no blockchain em 2008. E a gente está aqui mais de 13, 14 anos depois aí do blockchain ter surgido. O uso está intensivo e só cresce aí mundo afora. Então, essas são as questões endereçadas do Bitcoin e, como essas questões foram endereçadas, apresentou-se aqui uma solução de um sistema eletrônico de pagamento baseado em criptografia, onde as transações podem passar a ser feitas ponto a ponto, sem a necessidade de um terceiro intermediário para garantir que aquelas transações sejam feitas da maneira correta. E eu deixo esse site aqui para vocês navegarem, então é essa referência para vocês usarem, terem uma experiência do que é, de fato, um blockchain, né? Para a gente materializar. Mas o que é blockchain? Então, blockchain, numa tradução literal, é uma cadeia de blocos. Então, a rede, ela roda, são milhares de computadores espalhados ao redor do mundo que rodam o mesmo software e elas têm uma cópia dessa cadeia de blocos. E cada bloco que é inserido nessa cadeia, ela tem um registro de todas as transações que já foram feitas. Então, à medida que eu vou realizando transações nessa rede ponto a ponto do blockchain, eu vou inserindo novos registros no bloco. Quando esse bloco atinge sua capacidade máxima, ele é fechado e, a partir de um processo matemático, ele é inserido nessa cadeia de blocos. E esses blocos vão ser encadeados um atrás do outro, um atrás do outro. Então, o blockchain nada mais é do que uma estrutura de dados em que cada bloco ela tem o registro de todas as transações realizadas em um determinado momento e esse bloco, quando é inserido na rede, ele tem uma ligação ao bloco anterior, por uma ligação de um algoritmo chamado hash. Então, quando eu fecho o bloco, eu tenho lá uma série de transações, eu calculo o hash desse bloco, e a gente vai falar já no próximo slide o que é esse hash. Com o hash desse bloco, eu faço uma ligação com o bloco seguinte. E assim, os blocos vão sendo encadeados. Por isso, uma tradução livre, blockchain é cadeia de blocos. São blocos que são encadeados porque cada bloco ele mantém um link com o bloco anterior por meio do hash das informações que compõem o bloco anterior. E assim sucessivamente. Quando eu começo a trabalhar em um novo bloco, eu vou processando transações. Quando essas transações atingem a capacidade máxima do bloco, eu fecho esse bloco, calculo o hash desse bloco e eu vou usar o hash desse bloco já na informação do próximo bloco. E assim os blocos vão sendo encadeados. E esse site, que está aqui na página de vocês, permite você simular essa informação e entender já de forma intuitiva o que é o hash. O hash é um algoritmo criptográfico em que ele recebe qualquer tipo de informação de qualquer tamanho e sempre tem como saída uma informação ininteligível, não dá para saber o que aquela informação representa, e de tamanho fixo. E o mais interessante que
a menor quantidade de informação que você altera naqueles dados que geraram hash, o hash ele é alterado de forma significativa. Ou seja, a gente não tem uma ligação entre a informação originária e o hash. Uma vez gerado o hash, a gente não consegue saber quais foram as informações utilizadas para gerar aquele hash. E outra característica fundamental do hash, do algoritmo hash, é a irreversibilidade. Ou seja, uma vez que eu uso uma quantidade grande de informações para gerar um hash, essa saída vai ser de tamanho fixo, independente do tamanho de a quantidade de dados que eu usei para entrada, será sempre uma saída de tamanho fixo, mas com caracteres, né, aparentemente aleatórios. Uma vez que eu gero esse hash, eu não tenho um processo até hoje descoberto que consiga reverter. Ou seja, a partir de um hash, eu saber quais foram as informações utilizadas para gerar aquele hash. Então, isso faz com que a rede, de fato, fique imutável. Por quê? Se eu gerei uma quantidade de informações, gerei um hash dessa quantidade de informações, que é esse código de tamanho fixo, né? E se eu alterar qualquer tipo de informação, o hash vai ser totalmente diferente. Como eu usei o hash gerado para linkar com o próximo bloco, e esse hash foi utilizado para calcular o hash do segundo bloco, aí, ou seja, se eu tiver qualquer alteração no primeiro bloco, significa que o hash vai ficar inválido. Ficando inválido, ele invalida o segundo. Então é impossível hoje, ou praticamente impossível hoje, você ter uma alteração ou até mesmo uma fraude na rede blockchain. Ou seja, que um agente malicioso altere as informações de transações em um determinado bloco. Porque isso vai invalidar todos os blocos a partir de adiante. Vai invalidar por quê? Porque uma vez que eu altere, o hash será diferente. Uma vez o hash sendo diferente, o hash utilizado no bloco seguinte, que ele for utilizado no próximo bloco, ele vai invalidar aquele bloco, porque teve alteração na informação do bloco, e o hash compõe a informação do bloco, vai ter alteração do hash do segundo bloco, e assim sucessivamente. Então, isso torna muito difícil fazer alteração de blocos passados lá na blockchain. Por isso que diz que é imutável, né? E aí já vou adiantar que o risco de alteração na blockchain é que se um agente malicioso atingir ou dominar mais que 51% da capacidade de processamento daquela rede. Ou seja, ele ter capacidade de processar 51% de toda a capacidade daquela rede. Ou seja, considerando toda a capacidade de processamento de todos os computadores que fazem parte daquela rede, um agente malicioso precisa dominar, controlar 51% dos computadores. O que é defendido pela literatura. Isso é praticamente impossível, um agente ter tamanho e controle de tantos agentes computacionais, uma vez que essa rede de blockchain está sendo construída aí com milhares de computadores ao redor do mundo. Qualquer pessoa pode fazer parte da rede, você pode instalar o computador na sua casa, o computador preparado para esse tipo de função, instalar o software do blockchain e pronto, a partir daí você já é também um elemento integrante da rede. Então, como várias grandes empresas estão entrando, imagina que é muito difícil uma determinada agente malicioso dominar 51% da rede para poder aí causar uma fraude na rede blockchain. Bom, então essa em linhas gerais é o blockchain. Surgiu lá em 2018. A primeira uso do blockchain foi de fato o Bitcoin, uma criptomoeda como é conhecida, que permite pagamento de uma transação financeira ponto a ponto, sem intermediários, e utiliza-se aí de vários elementos essenciais para que isso seja possível. A tecnologia blockchain resolveu, então, com o uso dessas tecnologias essenciais que eu vou citar agora, o problema do gasto duplo e, de fato, tirou a necessidade de termos um intermediário. Para que o blockchain funcione, ele se utilizou de várias tecnologias. A primeira dela é a criptografia, onde a gente consegue, por meio de algoritmos computacionais hoje em dia, mas a criptografia já é utilizada há muito tempo, eu consigo cifrar uma mensagem, eu consigo cifrar um texto. O que é cifrar? Eu transformar aquela mensagem que eu desejo comunicar a alguém para algo ininteligível, ou seja, quem tiver acesso àquela informação cifrada não sabe de fato o que está sendo dito, o que está escrito, o que está sendo falado naquela mensagem cifrada. Apenas o agente que tem as informações necessárias para decifrar, para fazer o processo inverso da criptografia, que é descriptografar uma mensagem e ter acesso. A gente utiliza software todos os dias que fazem uso da criptografia. Por exemplo, o WhatsApp. A gente escuta falar aí que o WhatsApp ele tem aquela criptografia ponta a ponta, ou seja,
a mensagem que eu escrevo aqui no meu WhatsApp e posso mandar para você, ela sai daqui cifrada, ela sai daqui criptografada. E ela trafega na internet criptografada. Isso significa que se um agente malicioso tentar obter essa mensagem, vai ver lá uma sopa de letras e números que ele não vai conseguir entender muito bem. E ele pode tentar aí um processo de quebrar a criptografia, o que é muito custoso, né? Então, ele não vai conseguir fazer isso. Apenas lá no dispositivo do receptor, a pessoa que recebeu a minha mensagem tem de fato a chave que permite fazer a descriptografia daquela mensagem. Aí aparece lá no WhatsApp dela a mensagem inteligível, aquela mensagem que ela consegue ler e entender o que está escrito. Então a criptografia foi uma tecnologia desenvolvida para ter de fato a comunicação mediante adversários. Então adversários são pessoas que têm interesse em obter aquela informação, e aí a gente criptografa para que o adversário não saiba o que está sendo falado. Tem um filme no Netflix que retrata essa questão da criptografia e um pouco da história da computação, que é o jogo da imitação, e fala lá de um cientista da computação muito famoso, que é o Alan Turing. Então o Alan Turing, ele desenvolveu um computador lá na época da Segunda Guerra Mundial, capaz de decifrar as mensagens dos alemães. E isso contribuiu de sobremaneira para que os aliados pudessem, de fato, receber informações ou decifrar informações que foram fundamentais para que conseguissem derrotar ali a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, olha só como é importante a criptografia e já há quanto tempo ela é utilizada, desde a Segunda Guerra e desde do tempo antigo. A gente tem referência aqui em livros de cifras sendo utilizadas no Egito, na Grécia Antiga, enfim, a criptografia de fato é uma preocupação muito antiga e hoje os recursos computacionais permitiram de fato uma utilização aí mais abrangente e algoritmos cada vez mais seguros, que é o que a gente tem hoje. O algoritmo hash também é um algoritmo criptográfico, a gente pode dizer assim. O hash, ele recebe qualquer quantidade de informação por entrada e qualquer informação, seja uma foto, seja um vídeo, seja um texto, seja um áudio, qualquer tipo de informação, em qualquer formato, em qualquer tamanho. E ele sempre vai ter como saída uma informação de tamanho fixo e ininteligível. E ele tem como característica que esse processo de calcular o hash, ele é um processo ligeiramente rápido, e o processo de checagem também. É muito fácil vocês, uma vez tendo a informação, calcular o hash e chegar para saber se aquele hash é de fato daquela informação que está sendo checada. Outro ponto é o seguinte, que o hash ele é irreversível. Ou seja, uma vez que eu pego uma quantidade grande de informação, representa lá um vídeo, um filme, um documentário, eu tenho o binário daquelas informações, eu jogo no algoritmo hash, vou ter uma saída de tamanho fixo. Eu não consigo voltar, ou seja, dessa mensagem, desse mensagem que foi recheada, né, que foi calculado o hash dela, eu não consigo voltar na mensagem original, não consigo voltar no dado original, seja um áudio, seja um vídeo, seja um grande texto, enfim. Ele é unidirecional. E isso torna esse processo muito útil no dia a dia de hoje. Você também utiliza, sem saber, provavelmente, algoritmo hash. Por exemplo, toda vez que você loga num sistema de informação, lá no Facebook, no Google, o Google e o Facebook, eles não armazenam de fato a sua senha nos servidores dele. Eles armazenam, muitas das vezes, alguns sistemas fazem isso, armazenam um hash da sua senha. Então, se um determinado invasor obter acesso às senhas que estão armazenadas lá nos servidores do Google, do Facebook, eles vão ver lá um hash. Mas daquele hash ele não consegue inferir qual é a senha de fato que foi feita. E como ele é um processo que sempre que você colocar uma mesma informação, o hash é sempre o mesmo, e ele é unidirecional, então quando você digita a sua senha lá na tela de login, no cadastro, né, vamos primeiro no cadastro, você coloca lá no cadastro o seu login, sua senha, ele é calculado um hash da sua senha e o hash é armazenado. Depois de ter feito o cadastro e o hash da sua senha ter sido armazenado, a próxima vez que você entrar, você vai informar de novo sua senha. Ele não vai comparar sua senha com a senha que foi armazenada lá, porque lembra, foi armazenado o hash. Então ele calcula de novo o hash da sua senha. Se você colocou a senha certa, vai gerar o mesmo hash. Aí ele vai comparar os dois hash, vai falar a senha é igual, porque se o hash é igual, a senha é igual. A gente não tem casos de informações diferentes gerando o mesmo hash, que seria o conhecido como colisão de hash. Não é algo comum porque o número de possibilidades do cálculo de hash é praticamente infinito.
Então ele calcula o hash e compara. Comparou os dois hashes, a senha bateu e aí você está autorizado a ingressar. Então esse é um uso muito comum do algoritmo hash. E na tecnologia blockchain, o hash é utilizado em vários pontos importantíssimos e é o que viabilizou de fato a construção de uma cadeia de blocos seguros, né? Porque o hash em um determinado bloco, ele fica ligado, ele compõe a informação de um segundo bloco e esse segundo bloco é calculado o hash com o hash do primeiro bloco e assim sucessivamente. Então, se a gente tiver alteração de dados em um determinado bloco, o hash muda, mudando o hash, muda o hash do próximo bloco, que está linkado, e aí a gente vai ter alteração do hash novo e todo aquele bloco vai ficar inconsistente. A outra tecnologia essencial para fazer a tecnologia blockchain ter surgido é a assinatura digital. A gente também utiliza a assinatura digital já hoje em dia, já é bem comum a gente assinar documentos por meio de certificado digital, por exemplo. Eu vou lá e assino. É como se eu estivesse assinando, de fato, um documento físico, com a minha papel e caneta, né? Hoje, a assinatura digital já tem validade jurídica, né? Então, é a mesma coisa eu assinar um documento digitalmente, usando os requisitos técnicos necessários, como assinar um documento em papel. Mas imagina se eu assinasse hoje um documento digital com a minha assinatura, eu viesse aqui no computador e desenhasse a minha assinatura. Aquilo ali seria muito facilmente copiado, né? Eu gero uma imagem daquela assinatura, copio e colo. No outro documento, pronto, está assinado. Não é essa assinatura digital que eu estou falando. Eu estou falando de uma assinatura digital que utiliza chaves criptográficas para garantir que aquela informação, de fato, está segura e foi assinado por quem diz ter sido assinado. E a gente vai detalhar aqui dois tipos de assinaturas digitais e hoje qual é a assinatura digital utilizada hoje na tecnologia blockchain. Além disso, a tecnologia blockchain faz uso de um algoritmo de consenso. Por que é importante chegar no consenso? A rede blockchain, como eu falei, é uma rede ponto a ponto, onde não tem intermediários. A gente não tem uma grande instituição que detém a única verdade das informações. Como é uma rede ponto a ponto, todos possuem cópia de todos os blocos que já foram inseridos naquela cadeia de blocos que eu representei para vocês. Então imagina aqui que essa blockchain tem 1 milhão de computadores e esse 1 milhão de computadores tem cópia das mesmas informações. Como eu garanto que um determinado computador que deseja inserir um novo bloco pode de fato fazer isso, e como todos esses computadores chegam num consenso de aceitar a incluir esse novo bloco. Então tem um processo de trabalho realizado conhecido como prova de trabalho. Prova de trabalho é um algoritmo de consenso, um de vários algoritmos de consenso, mas prova de trabalho é o algoritmo talvez hoje mais utilizado e foi o que é o adotado na Bitcoin. Então o Bitcoin ele tem um processo conhecido como prova de trabalho, que é um algoritmo de consenso, onde todos os nós da rede, todos os computadores que estão integrados naquela blockchain aceitam a incluir um novo bloco na sua própria cópia desses blocos que estão encadeados. Então, a prova de trabalho significa que um determinado computador ele realizou um esforço computacional alto e descobriu uma charada matemática, vamos chamar assim, ele descobriu uma charada matemática que permite ele incluir um novo bloco nessa cadeia de blocos. Uma vez que ele resolve essa charada matemática e ele inclui o novo bloco na cadeia de blocos, ele informa todos os outros participantes dessa rede distribuída, dessa rede ponto a ponto. Uma vez que ele informa todos os participantes da rede, todos ficam sabendo daquela informação de que foi resolvida uma charada matemática. Essa charada ela é muito difícil computacionalmente de ser resolvida, mas ela é muito fácil de ser verificada. Então, quando um computador resolve a charada, ele informa todos os outros computadores. Esses computadores, recebendo essa informação, conseguem verificar rapidamente se aquilo é verdade ou não. Se for verdade, todos os computadores que receberam aquela mensagem vão fazer a inclusão do bloco na cadeia de blocos. E aí todos eles passam a ter a mesma verdade distribuída, cada um com a sua própria cópia da verdade, mas que é igual a todos os elementos, todos os participantes daquela rede, daquela blockchain, porque eles chegaram num consenso para fazer a inclusão desse bloco. Então, a solução dessa charada matemática, por meio de um algoritmo de consenso chamado prova de trabalho, é também conhecido como mineração. Então, é um pouco de alusão ao processo de minerar ouro, né? Então, você tem que ter muito trabalho para encontrar ouro na natureza, né? Então,
Assim como para você minerar, para você encontrar a charada matemática que te permite a inclusão de um bloco na cadeia de blocos, você tem que fazer um processo de trabalho, você tem que provar que você trabalhou, você tem que provar que você de fato teve um esforço. E essa prova é realizada por meio de um algoritmo chamado Proof of Work, ou prova de trabalho, e é de fato o processo de minerar. E minerar por quê? Quando você resolve esse problema, essa charada matemática computacionalmente, você recebe de fato uma recompensa, né, que é um incentivo econômico para que as pessoas possam participar da rede. Uma vez que a charada for resolvida, todos concordaram que aquela solução da charada ela é legal, ela é legítima, está correta, porque verificar é muito fácil fazer a verificação. Aí esse participante da rede, ele recebe uma recompensa em Bitcoin. Então ele recebe lá umas moedinhas digitais pelo trabalho que ele teve computacionalmente. Então, esse trabalho computacional ele vai gastar muita energia, mas ao final dele ele vai receber como recompensa a moeda. No caso da Bitcoin, ele vai receber aí alguns Bitcoins pelo trabalho que ele desenvolveu. Então veja que interessante. Quando a gente vem no modelo tradicional do ouro que eu citei, também tem que ter muito trabalho. Alguém tem que botar máquina, tem que lavar areia, tem que lavar terra, tem que dragar rio. Enfim, é muito trabalho para ao final desse trabalho também ter uma recompensa. Eles não estão lá à toa, eles estão lá porque eles vão encontrar ouro e ouro tem valor e aquele ouro tem que ser o suficiente para remunerar toda aquela logística de operação de uma mineradora e também obter lucro. É a mesma lógica hoje no mundo digital. Então tem computadores hoje trabalhando no mundo inteiro tentando descobrir essas charadas matemáticas para serem recompensados em Bitcoin. E é um incentivo econômico essa recompensa para que eles continuem participando da rede. Além deles colocarem novas moedas em circulação, porque eles criam novas moedas a partir da solução da charada matemática, eles também recebem uma comissão em razão das transações financeiras que estão sendo realizadas na rede blockchain. Bom, e o último elemento essencial que fez a rede blockchain ser o que é hoje e vir ganhando ano a ano popularidade e adoção em diversas empresas e governos é a questão da solução do gasto duplo. A partir do momento da introdução do Bitcoin e da blockchain e resolvendo no meio digital o problema do gasto duplo, de fato a gente tem uma solução que permite fazer transações de valor na internet, sem um intermediário, que é o que a gente tem hoje. A gente faz transação de valor na internet hoje, mas com a presença de diversos intermediários. Não é só o banco, né? São diversas instituições que atuam ali de forma coordenada para permitir que o dinheiro saia da minha conta e chegue na conta de uma pessoa que eu estou fazendo uma transação financeira. Na blockchain, não. Todos os computadores vão atuar de forma colaborativa, todos vão tentar resolver essa charada matemática usando o algoritmo de consenso de prova de trabalho para introduzir novo bloco que contém dezenas de transações, e aí depois que fechou esse bloco e entrou na cadeia de blocos, esse bloco fica aí de fato imutável, praticamente imutável, dado a arquitetura da rede. E a gente vai detalhar ainda mais cada um desses elementos essenciais. Bom, vamos falar um pouco mais agora sobre a criptografia, que é o primeiro elemento essencial da rede blockchain. A criptografia é uma forma de comunicação segura na presença de adversários. Então imagina que você quer conversar com sua esposa, ou sua esposa quer conversar com seu marido, mas você quer ter certeza que ninguém fique sabendo o que você está falando com ele. Então você vai escrever uma carta, por exemplo. E aí, uma das formas que foi feita no passado era a cifra de César. Então você combinava com seu marido, com sua esposa, com seu amigo, enfim, com quem você queria mandar uma mensagem cifrada, criptografada, você combinava, cada letra que você vê escrita aqui, você tem que calcular 5 letras à frente. Então, por exemplo, se eu escrever um A, o A não representa o A. O A vai ser, você vai ter que contar o A, B, C, D, E. Então, toda vez que eu quiser escrever A, na verdade eu vou escrever E. E aí você vai ter que voltar 5 casas para descobrir que aquela casa é o A. E você faz isso com todas as letras. Quando for o B, na verdade, não vai ser B. O B vai ser 5 letras à frente. E assim sucessivamente. Então você cria um novo alfabeto, onde você faz aí um deslocamento das letras. Pode ser 5, pode ser 2, pode ser 1, enfim. Esse talvez tenha sido o algoritmo mais simples que foi desenvolvido ao longo do tempo, chamado de cifra de César. Foi utilizado lá no Império Romano, para que o César não tivesse suas mensagens descobertas, onde ele ia atacar, onde não ia atacar, enfim. E isso
tinha um problema, né? Isso aí o problema era que quem fosse ler a mensagem tinha que conhecer qual era o número de casas que teria que se deslocar. Era 5, era 3, era 4, e essa chave tinha que ser alterada a todo momento para que as pessoas não descobrissem de fato o que estava sendo falado ali. Então, essa criptografia, ela é conhecida como uma criptografia simétrica. Por que simétrica? Porque uma única chave de conhecimento do remetente e do destinatário, uma única chave, tem que ser de conhecimento dos dois, ela é utilizada para cifrar e para decifrar a mensagem, para criptografar e descriptografar a mensagem. Então isso permite, de fato, o envio de uma mensagem segura. Mas esse tipo de criptografia, a criptografia simétrica, ela é frágil e ela já foi aí diversas vezes quebrada. Essa cifra de César, por exemplo, é muito fácil você quebrar a cifra de César, que faz esse deslocamento das letras do alfabeto. Então, hoje em dia, com algum recurso computacional, você consegue automaticamente, ali, por força bruta, descobrir qual é essa chave, qual é essa chave da cifra que foi combinada entre os dois participantes. O outro ponto negativo da cifra da criptografia simétrica é que eles precisam utilizar um canal de comunicação segura para trocar a chave. Porque se você não tem ainda um algoritmo de criptografia, como você vai trocar aquela chave que vai deslocar as letras do alfabeto, por exemplo? Você possivelmente tem que se encontrar presencialmente com o seu destinatário, o remetente e destinatário se encontram e combinam ali de forma secreta qual vai ser a chave utilizada na comunicação, e a partir daí eles podem fazer a comunicação remota, né, por meio de um mensageiro, quando era no passado, ou por meio da internet, hoje nos tempos modernos. Então, foi muito utilizada, ainda é utilizada a criptografia simétrica, mas ela é mais frágil, né? E o outro ponto, a outra criptografia que é mais utilizada hoje em dia e está amplamente adotada em vários lugares que nós utilizamos hoje em dia, é a criptografia assimétrica. A criptografia assimétrica é de fato o que permite uma criptografia mais segura e viabiliza também a assinatura digital. Na criptografia assimétrica, são realizados, o remetente destinatário possui duas chaves. Uma chave conhecida como chave pública e uma chave conhecida como chave privada, né? A chave privada não pode ser do conhecimento de ninguém, somente da pessoa que detém aquela chave. É como se fosse o nosso certificado digital que a gente utiliza para assinar documentos. Então ali tem uma chave pública, que é do conhecimento das pessoas, e uma chave privada, que não é do conhecimento de ninguém. Então imagina que uma pessoa deseja enviar uma comunicação, fazer o envio de uma comunicação criptografada para um destinatário e não quer que ninguém saiba. Então, a primeira etapa que ela vai fazer é do conhecimento da chave pública do destinatário, ela tem que ter conhecimento da chave pública do destinatário, ela vai criptografar a mensagem com a chave pública do destinatário. Olha só, que a chave pública pode ser do conhecimento de todo mundo, inclusive de algum intruso, do adversário que está ali querendo saber a mensagem. Por quê? Porque se eu criptografar uma mensagem com a chave pública, apenas a chave privada pode descriptografar aquela mensagem. Então não adianta eu ter a chave pública e tentar descriptografar a mensagem criptografada com a chave pública. Eu preciso de uma outra chave. E por isso ela é conhecida como criptografia assimétrica, porque não existe simetria entre a criptografia e a chave. Eu uso uma chave para criptografar e outra chave para descriptografar. Essa outra chave que eu utilizo para descriptografar é a chave privada. Essa chave privada só pode ser do conhecimento de fato do destinatário. E se ela foi roubada, invadida, ela não pode ser mais utilizada. Você vai ter que arrumar outro par de chaves, pública e privada, para poder fazer a comunicação segura. E aí é a beleza da matemática. A chave privada e a chave pública, elas possuem uma relação entre si. A chave pública ela é derivada da chave privada, mas ela, assim como o resto, também é um processo irreversível. Uma vez que eu gero uma chave pública de uma chave privada, eu não consigo voltar e descobrir qual é essa chave pública, qual é essa chave privada. Por isso, a chave pública pode ser do conhecimento de todo mundo. Isso tudo é a mágica da matemática que faz esses processos serem irreversíveis, assim como o hash, assim como a criptografia de chave pública e chave privada. Então, eu tenho um processo matemático que me gera uma chave, que é um número randômico muito grande, e da chave pública, da chave privada, gerada computacionalmente, matematicamente, eu gero uma chave pública. A chave pública eu comunico para qualquer um.
comunico para quem quer me mandar uma mensagem, por exemplo, e todo mundo pode ter acesso à minha chave pública. A pessoa imposta na minha chave pública vai utilizar para criptografar a mensagem. Pronto. Fechei, empacotei, tá aqui agora um monte de letrinhas e números que ninguém entende o que é. Isso é uma mensagem criptografada. E eu envio ela para um canal inseguro. Eu sei que as pessoas vão tentar obter as informações que eu estou transmitindo. E elas vão obter. Só que elas vão obter o quê? Um monte de letras e números. E ela fala assim, mas eu sei a chave pública que foi usada para fazer isso aqui. Pode usar, não vai dar em nada, porque não é a chave pública que vai abrir esse cofre que diz essa mensagem secreta para descriptografar o conteúdo. Vai ser a chave privada, que só o destinatário tem essa chave privada para fazer essa mensagem. E aí, um outro ponto é o seguinte, se esse destinatário quiser ter certeza de quem mandou foi de fato a pessoa que disse que mandou, aí entra o processo de assinatura digital. A pessoa remetente que enviou aquela mensagem pode assinar com sua chave privada aquele conteúdo, aquela mensagem enviada. E aí ele gera uma assinatura digital. Quando chegar no destinatário, ele vai descriptografar a mensagem, ele pronto, tem a mensagem legítima agora, correta, legível, pode ler o que foi enviado, e ele pode, com a chave pública daquele que enviou, confirmar se de fato foi ele que assinou aquela mensagem. Se não bater, significa que não foi assinado por aquela pessoa e possivelmente que houve uma fraude no processo. Se com a chave pública ele conseguir checar a assinatura, ela é ok. E olha que interessante, não adianta eu pegar depois a assinatura digital e copiar e colar e tentar fazer réplica daquela assinatura e botar em outros documentos, em outros conteúdos que eu queira transmitir, porque a assinatura ela varia de acordo com o conteúdo. Por isso que a minha assinatura que eu desenho no computador não pode ser utilizada, porque ela não varia de acordo com o conteúdo. Vai ser a mesma assinatura que eu fiz manuscrita. A assinatura digital, com esse processo de criptografia usando chave pública e chave privada, a assinatura que chega no remetente, ela é dinâmica, ela varia de acordo com o conteúdo. E só a chave pública dele vai poder fazer a confirmação de que foi feita a assinatura com a chave privada do remetente. Então essa é a forma que a gente manda a mensagem segura, usando a assinatura pública, a chave pública do destinatário, e com a chave privada do remetente faz a assinatura daquele processo. E depois lá no destinatário ele descriptografa com sua chave privada e confirma a identidade de quem assinou com a chave pública do remetente. Muito interessante, né? Essa aqui é a base hoje de todo o processo que a gente utiliza na internet. E é como a gente faz aí no dia a dia as transações financeiras por meio dos sistemas aí de e-commerce. O outro elemento essencial que permitiu e viabilizou a criação do blockchain é o algoritmo hash. Então aqui o algoritmo hash, ele mapeia dados de comprimento variável, posso ter qualquer tamanho de dado, e ele tem como saída um tamanho fixo. E aqui vocês podem ver na tela uma mensagem. Eu botei, esta é uma mensagem, pode ser qualquer tamanho de conteúdo, pode ser qualquer dado, pode ser qualquer informação, e ele vai sair com uma informação daquele tamanhozinho ali, com um monte de caracteres que parece que estão aleatórios. E isso, se eu mudar ali um ponto, colocar um espaço, uma vírgula, a gente vai ter um hash totalmente diferente. E a partir desse hash, eu não consigo reverter, eu não consigo voltar para saber que esta é uma mensagem que gerou aquele hash. Eu não consigo voltar deste hash para saber que esta é uma mensagem foi de fato o que gerou. Mas, se eu apagar tudo aqui e depois escrever esta é uma mensagem, exclamação, como está ali, ele vai gerar aquele mesmo hash. Então, ele é um processo determinístico, né? Ele sempre vai gerar a mesma saída, e ele é um processo unidirecional. Depois que eu tenho uma saída, eu não consigo voltar e descobrir qual é a entrada. E é esse códigozinho hash que vai compor cada um dos blocos e garantir que meus blocos estão de fato encadeados e garantir também que ninguém possa alterar um bloco anterior, porque se ele alterar o bloco anterior, altera o hash ele compõe a informação do próximo bloco, alterou o hash do próximo bloco, todo o processo, todos os hashes vão dali para frente mudar e a minha cadeia de blocos vai ficar inconsistente. Todo mundo vai saber que houve ali uma tentativa de fraude e não vai ter consenso para que ninguém atualize aquela cadeia de blocos, né? Que é o outro elemento essencial que nós vamos estudar em breve. Agora, eu já adiantei lá quando a gente falou de criptografia da assinatura digital, mas aqui está um gráfico de forma didática o que é e como funciona a assinatura digital, que é como a gente vai assinar as nossas transações de Bitcoin. As transações no blockchain, seja Bitcoin ou seja uma outra rede baseada em blockchain, ela é autorizada por meio de um processo de assinatura digital. Ela é autorizada e verificada por meio de uma assinatura digital que utiliza duas chaves, a chave pública e a chave privada. Vamos ver aqui, num gráfico,
como ela é didaticamente. Vamos supor que eu tenho um PDF e eu quero enviar esse PDF para alguém. E se a pessoa que vai receber o PDF quer garantir que, de fato, ninguém alterou aquele conteúdo no meio do caminho e que o remetente, de fato, é a pessoa que diz ser. Ou seja, eu quero garantir ali a autoria, ou seja, eu quero garantir que quem diz assinar, ter assinado o documento, de fato assinou, e quero garantir a integridade daqueles dados. Quero garantir que o dado enviado foi o dado que eu recebi. Então, como é que eu faço isso? Primeira etapa, calcular o hash desse documento. Como eu falei, o hash pode pegar qualquer entrada e usar para uma determinada saída. Calculou o hash. Se alguém alterar esse documento, o hash mudou. Então, quando eu receber o documento, olha só, primeira coisa, se eu receber o documento, vou calcular o hash desse documento e comparar com o hash que eu recebi. Se for diferente, significa que alguém alterou o documento no caminho e eu já posso fazer o descarte. Então, calcular o hash, ele é importantíssimo para manter a segurança. Com o hash calculado, eu assino esse hash é uma sequência de texto de letras e números, eu assino esse hash com a minha chave privada. Então, eu vou lá, pego minha chave privada e assino. Ó, agora eu tenho um outro conjunto de letras e números que é aquele hash assinado. Pronto, a partir daí eu tenho a informação encriptada com a chave assinada com a minha chave privada, e encriptada com a chave pública de quem vai receber. Então, a partir de agora, eu tenho um documento, um PDF, eu tenho o hash desse documento PDF encriptado e assinado. Bom, a partir daí, qualquer pessoa pode ter acesso a esse conteúdo. Não tem problema, porque não vai ter acesso de fato às informações sendo transicionadas ali. E eu envio, por exemplo, um e-mail. O e-mail é um canal de comunicação seguro. Pode cair na caixa errada, vai estar lá nos servidores de e-mail da empresa provedora de e-mail, né, que é um intermediário que garante a confiança da comunicação. Se o servidor for enviado, terceiros podem ter acesso a essa mensagem, enfim. Uma vez que ela está criptografada, ninguém vai entender o que está escrito ali. Então você mandou para um canal inseguro, onde tem adversários tentando obter acesso àquela informação. Quando chegar lá no receptor, no destinatário daquela mensagem, ele vai utilizar a sua chave privada, ou seja, como foi encriptada com a chave pública dele, ele vai usar a sua chave privada para desencriptar. E vai utilizar a chave pública de quem mandou, a chave pública todo mundo pode conhecer, para garantir que, de fato, aquela mensagem foi assinada por quem diz ser. Então, esse processo vai ocorrer, eu vou pegar uma mensagem encriptada, eu vou dar a mensagem encriptada, ter o documento original, eu calculo o hash desse documento original, o hash, lembra, vai ter que bater com o hash que está lá, e eu uso a chave pública de quem enviou para garantir que a assinatura bate, para garantir que de fato aquele assinou. Se eu usar a chave pública de outra pessoa, não vou conseguir obter ali sucesso na operação e ela vai dar falha na verificação da assinatura. Isso significa que a chave pública que eu tenho para verificar a assinatura não é compatível com a chave privada que foi utilizada para assinar o documento. Então aqui, esse é o processo de utilização de chave pública, chave privada e algoritmo hash para poder fazer envio de um documento de maneira segura. Eu garanto que o documento não vai ser alterado, ninguém vai tomar conhecimento daquele documento no meio do caminho e quem receber vai ter certeza de que foi de quem enviou de fato. De que quem enviou vai ser aquela pessoa que deu para ele a chave pública e usou a mesma chave privada para fazer a assinatura da mensagem. Isso aqui é o mesmo processo utilizado, por exemplo, para colocar uma transação na blockchain de Bitcoin. Então, quando eu quiser transacionar Bitcoin, eu simplesmente assino aquela mensagem e coloco na rede e a rede consegue verificar que de fato tem uma transação assinada com a minha chave privada. O blockchain também tem um conceito de chave pública e chave privada. E a chave privada é utilizada para acessar as transações, né, para colocar transações dentro da blockchain e para desbloquear transações que estão lá com saldo de Bitcoin que eu consiga transacionar futuramente. O outro elemento essencial é o algoritmo de consenso, que é feito por meio da prova de trabalho. Deixei aqui também um site para vocês simularem, lá por meio de uma forma muito didática e é a melhor forma de aprender o funcionamento da cadeia de blocos. Experimente colocar qualquer informação nesses blocos e vocês vão ver que tem um botão minerar. Altera as informações, coloca minerar, que ele vai alterar o hash daquelas informações que você calculou e
vai linkar o hash com o próximo bloco e você vai colocar a mineração. E por que é chamado de minerar, né? Porque de fato tem um esforço computacional para a solução de uma charada matemática. Essa charada matemática ela é difícil porque a própria rede blockchain estabelece um nível de dificuldade, que é você calcular um hash com um determinado conjunto de zeros à esquerda. Como esse hash ele é aparentemente aleatório, é muito difícil você descobrir qual é o nonce, que é um parâmetro utilizado em cada um dos blocos, qual é esse número mágico que vai permitir com que o hash seja gerado de acordo com um padrão estabelecido na rede. Então, eu tenho lá no meu bloco, eu quero inserir na rede, um conjunto de informações de transações, eu tenho o hash do bloco anterior e eu tenho esse número mágico que precisa ser descoberto pelo computador que está realizando ali um alto trabalho computacional para descobrir qual é esse número. Esse númerozinho é muito difícil de encontrar, porque ele tem que ser o número que uma vez composto com as outras informações, ou seja, as transações que foram realizadas naquele bloco, o hash anterior, ele precisa obedecer um padrão, um determinado número de zeros à esquerda, que é o padrão, e esse padrão vai variando. Às vezes ele tem mais zeros, às vezes tem menos zeros, mas ele é muito difícil. Então, o que os computadores ficam fazendo? Tentando inúmeros, milhares, trilhares de números aleatórios, até que encontre um número que faça com que o hash gerado, com aquele número, com as outras informações que compõem o bloco, fique no padrão esperado pela rede, que é tantos zeros à esquerda. Então, como é muito difícil encontrar esse númerozinho, conhecido como nonce, como é muito difícil encontrar esse número, para que o resto do bloco fique de acordo com o padrão esperado pela rede, é conhecido aí como prova de trabalho. Ele provou que ele trabalhou, ele minerou aquela informação. Ele comunica para os outros nós da rede, para os outros computadores que estão compondo aquela rede blockchain. E uma vez informado, ele falou: esse número aqui é 1997. Lógico que não é isso, é um número gigante, é um número muito grande geralmente. E aí ele fala esse número, 1997. Pronto, todo mundo sabendo dessa informação consegue pegar as transações, o hash anterior, esse 1997 que foi descoberto por um computador, e falar: realmente o hash, a saída aqui é a informação esperada pela rede. Então, vou aceitar aqui que foi feito uma prova de trabalho. Ele provou que trabalhou porque ele achou esse número mágico que ninguém sabia. E aí falar: então tá bom, então agora eu vou colocar mais um bloco na rede, todo mundo faz isso, pronto. Por isso é algoritmo de consenso, todo mundo concorda que um determinado computador encontrou o número mágico realizando um alto esforço computacional. E aí, uma vez que todos recebem essa informação, todos concordam, porque eles verificam de uma maneira muito rápida e pronto, o novo bloco entra na rede. E a partir daí é uma outra corrida para descobrir o número mágico do próximo bloco, porque as transações estão acontecendo. E aí tem lá uma memória de transações, aí os computadores vão lá, pegam as transações, botam dentro do bloco e pegam o resto do bloco anterior, as informações da transação, e começam a descobrir qual é esse número mágico para que possa aí, de fato, chegar aí no novo número e um novo bloco adicionado. Isso já aconteceu aí milhares e milhares de vezes desde 2008. Então, blocos estão sendo adicionados aí a todo momento. Geralmente, um intervalo de tempo de 10 minutos, essa charada matemática é resolvida para que o novo bloco entre na rede. Então, utilize esse site, altere as informações e vai ver lá que quando você clica em minerar, ele tenta descobrir exatamente qual é o nonce para aquelas informações que você inseriu, que vai ter como saída um hash de acordo com o padrão esperado pela rede. E lembre que o hash ele é reversível, né? Uma vez que você encontrou o hash, eu não sei quais foram as informações e nem sei quais foram, nem sei qual foi o nonce que foi utilizado. Agora, se eu tiver todas as informações, eu consigo calcular rapidamente qual é o hash que é gerado daquelas informações e bater. Então, se aquele computador descobriu, ok, ele vai ser beneficiado, ele vai ser remunerado por isso e vamos na corrida para o próximo bloco. Entre no site, experimente, que aí é muito didático e você vai aprender de fato como essa tecnologia blockchain funciona. E por fim, o último elemento essencial que permite aqui a gente entender a tecnologia blockchain é o gasto duplo. O blockchain resolveu isso, que permite que a gente não gaste um recurso digital, um ativo digital, duas vezes. Ou seja, pegar aquela mesma moeda digital, Bitcoin, e dar para duas pessoas ao mesmo tempo. Imagina o caos que seria isso. Obviamente, isso inviabilizaria a utilização do Bitcoin, de qualquer outro ativo digital como recurso financeiro. Isso, obviamente, sem intermediário, que é como a gente faz hoje. Então, o blockchain permite que a gente faça isso, não gaste um ativo digital duas vezes, assim como a gente copia fotos milhares de vezes. Ele não permite que você copie dinheiro digital várias vezes. Então, essa solução é o que viabilizou a gente hoje utilizar o blockchain como um ativo financeiro
e, enfim, tem uma discussão se ela é moeda, se ela não é moeda, se ela é utilizada como meio de pagamento ou como não é meio de pagamento, mas a questão é que as pessoas estão transacionando Bitcoin aí e convertendo dinheiro em dinheiro fiat, né? Dinheiro fiduciário, dinheiro que o governo emite para Bitcoin, e elas estão fazendo negócios ao redor do mundo aí e utilizando como Bitcoin, como instrumento de transação financeira. Então, para a gente sintetizar, quais são as características, então, que nós estudamos do Bitcoin, do blockchain? O blockchain possui algumas características que a gente deriva de todo esse aprendizado que a gente passou aqui os últimos minutos estudando. Ela é uma cadeia de blocos. Essa cadeia de blocos ela é distribuída em vários computadores que estão participando dessa rede de computadores. Qualquer computador pode ingressar agora na blockchain, é só você instalar os programas necessários e você pode passar a ter uma cópia dessa cadeia de blocos no seu computador, então ela é distribuída, não existe um único elemento central, uma autoridade que tem ali a verdade. A verdade está copiada em vários computadores ao redor do mundo. Ela é imutável, é praticamente imutável, vamos dizer assim, mas é considerada imutável porque a única possibilidade de alteração hoje seria um ataque de 51%, ou seja, um agente malicioso deter poder computacional que supere os 51% da rede. Um único agente ou um conjunto de agentes, de fato, dominar 51% da rede para poder processar de forma ilegítima aquela blockchain. Então, considera-se que esse poder computacional é tão elevado, tão elevado, tão elevado, que se torna impossível atingir esse 51% centralizado ou concentrado em um único agente ou um conjunto de agentes com intenção de fraudar a rede. E também por que ela é imutável? Porque mesmo que se tivesse 51%, o esforço computacional, que vai ter gasto de energia elétrica, é tão alto, que pode ser que não compense financeiramente, né? O crime geralmente ele compensa quando... Não, o crime nunca compensa, mas os criminosos pensam que desde que o investimento que eu faço seja inferior ao benefício econômico que eu estou buscando oferir. Se mesmo com um ataque de 51%, vai ter tanta despesa, pode ser que o retorno não seja nem necessário para cobrir a despesa que tem ali para fazer aquela alteração na cadeia de blocos. Então, por isso, se diz aqui que é imutável. A rede, a blockchain, ela é independente de intermediários, ou seja, ela é ponto a ponto, as transações não passam por um agente validador, centralizador, como uma instituição financeira, por exemplo. Eu posso passar meus bitcoins para você diretamente, você para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, comprar alguma coisa na internet, enfim. Não precisa de um intermediário para validar aquela transação. Ele é descentralizado, ou seja, a gente não tem esse elemento centralizador. Ela tem uma altíssima disponibilidade. Então, como eu falei, hoje a blockchain, essa cadeia de blocos, está replicada em milhares de computadores ao redor do mundo. Os computadores podem entrar e sair a qualquer momento. Então, se sair aqui, vem 20, 100, 1000 computadores, 10 mil computadores, não faz nenhuma diferença. O sistema continua rodando, continua disponível para todo mundo. Enfim, isso aí é disponibilidade. Diferente do meu banco. Se o meu banco desligar os computadores, a gente fica sem acesso, aí sem poder fazer pagamento, comprar na internet, não pode fazer nada. Aqui, o blockchain, não. Eu posso tirar vários computadores da rede. Se eu tiver pelo menos um computador ali com software rodando, eu ainda vou conseguir fazer as transações. Né? Então, ela é altamente disponível, porque tem diversos computadores rodando isso. É atualizado por consenso, a gente aprendeu aí o algoritmo de consenso, que é hoje utilizado a prova de trabalho. Tem outros algoritmos de consenso, a gente pode aí estudar em outro curso, outros algoritmos de consenso, mas aqui a ideia é a gente ter uma visão geral do que é a blockchain e lá a relação com a proteção de dados. Ela é transparente e aqui a gente começa a chegar num ponto interessante, ou seja, todo mundo consegue ver as transações que foram realizadas no blockchain desde o bloco Gênese, que é o bloco 0, desde o primeiro bloco até o último bloco, eu consigo ver as informações que estão lá. Ela é append only, né? Significa que uma vez eu só vou adicionando novos blocos, eu não posso tirar blocos, né? Então ela é só append, significa colar, adicionar novos blocos na rede. Ela garante a confiança e segurança, né? Aqueles elementos essenciais da segurança da informação. Eu sei que os dados, uma vez que eles não podem ser alterados, eles estão íntegros, vão estar disponíveis, porque eu tenho uma rede distribuída com milhares de computadores e ela é confiável. A informação, uma vez realizada com base na assinatura digital, ela é irrefutável, ou seja, eu não posso dizer que eu não fiz uma transação. Se você assinou com sua chave privada uma transação na rede blockchain, você não tem a quem falar, não fui eu que fiz. Não, foi você porque foi sua chave privada. Se foi sua chave privada, então você não pode dizer que não foi você. Isso significa que é irrefutável. Uma vez feita,
tá lá. Por isso que a recomendação é cuide muito bem da sua chave privada, caso você venha adquirir e integrar aí essa rede de blockchain. Porque se a sua chave privada for comprometida, significa que os bitcoins, os ativos financeiros que estão lá registrados nessa rede, também estão comprometidos. Que um agente malicioso pode, na mesma hora, assinar transações e transferir seus blockchains para qualquer endereço. E uma vez transferido, né, já falei que ela é irreversível, acabou. Não tem lá para o call center para ligar para dizer, mas eu não fui eu. Não, cuide da sua chave privada. Tem várias técnicas aí também que a gente pode detalhar em outros vídeos com relação de como cuidar da sua chave privada. Se ela for comprometida, significa que você vai perder os seus recursos. E ele é pseudo-anônima, né? Porque assim, o que a gente vê na cadeia de blocos lá, que é tudo transparente, são códigos hash. A gente não sabe. Eu vejo seu endereço público, vai ser um monte de letras e números. Mas eu não sei que aquele monte de letras e números é seu. Por isso que é pseudo-anônimo. Mas se um dia você fizer uma transação comigo, você vai ter que passar a sua chave pública e a partir daquele momento eu posso ir lá e pesquisar todas as transações que você já fez desde o momento que você criou aquela chave. Então, muitas pessoas fazem o quê? Criam chaves públicas a todo momento. Então, cria uma chave pública a cada transação, uma chave pública e privada. E aí você passa aquele endereço, fez uma transação, aquela pessoa só vai ter acesso àquela transação que fez. Pronto. Vai fazer outra transação? Cria outra chave pública. E você mantém uma chave pública e privada, talvez só para administrar ali outras questões. Mas o fato é que está tudo lá, está tudo transparente, é tudo aberto. E essa é a crítica aí que a gente vai ver logo em seguida para essa transparência excessiva pode comprometer de fato a privacidade e a proteção de dados pessoais dos integrantes da rede. Bom, espero que tenha entendido claramente o que é o blockchain e que o Bitcoin é o uso dessa cadeia de blockchain, os elementos essenciais e como ele funciona na prática, e ali tem aquele site que permite você simular como funciona de fato essa cadeia de blocos. Agora, nós vamos ver o seguinte, como eu falei, o blockchain ele não começou em 2008. O paper do Satoshi Nakamoto é um marco importante, mas a gente vê aí que antes disso já vinham se estudando tecnologias que são os elementos essenciais que formaram o blockchain. Então lá em 1983 teve a primeira tentativa de ter um dinheiro eletrônico do David Shulman, que não deu muito certo. Em 97 o Nick Szabo, que é um grande cientista da computação, também tentou aí criar um protocolo chamado Protocolo de Deus, que tinha a verdade absoluta de tudo, mas também não deu muito certo. Em 2005, o próprio Nick, ele desenvolveu o BitGold, que seria aí uma alusão já ao que viria a ser o Bitcoin, até que a gente chegou em 2008 com o Satoshi Nakamoto apresentando à sociedade o Bitcoin e o blockchain. Lembrando que o Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, ninguém sabe quem é essa figura, se de fato é uma pessoa ou um grupo de pessoas ou um grupo de pesquisadores, né? Existem várias especulações, mas ninguém sabe se ele está vivo ainda, essa é a verdade. Em 2010, eu deixei aqui uma referência histórica que eu acho interessantíssima. Em 2010 foi feita a primeira transação real de Bitcoin, onde foi comprada 2 pizzas ao valor de 10 mil Bitcoins. E aí consulta aí no momento que você estiver vendo esse vídeo, quanto vale 10 mil Bitcoins hoje. Isso foi negociado por meio de um fórum, né, sem intermediário, sem nada. A pessoa pagou os Bitcoins e recebeu as pizzas na casa. Então isso aqui também, hoje, dia 22 de maio, é conhecido como Pizza Day, porque foi a data em que essa negociação foi feita. 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. E aí, a partir desse momento em que a gente tem aí 2008, de fato, o Bitcoin apresentado, a gente passou por uma evolução. A gente tem aí a blockchain 1.0, que ela é baseada em criptomoedas. A blockchain 2.0, ela permite a transferência de qualquer tipo de ativo, né? E é introduzido aqui a figura dos contratos inteligentes e organizações autônomas descentralizadas. Nós temos a 3.0, a tokenização, ou seja, transformar qualquer ativo físico em ativo digital e poder transacionar ele numa rede blockchain. E na blockchain 4.0 é onde blockchain e inteligência artificial se encontram, né? A introdução de inteligência artificial em blockchain, essas 2 tecnologias juntas, visando aí a escalabilidade, interoperabilidade e usabilidade. Então hoje é mais ou menos essas as 4 grandes versões que os livros tratam sobre blockchain. Então, para resumir tudo que a gente aprendeu até agora de blockchain, é o seguinte: blockchain é um livro digital de registro de transações compartilhado, distribuído, ou seja, ponto a ponto,
todos os computadores da rede possuem cópia desse livro digital distribuído. Não tem um computador central que tem só a cópia, todo mundo tem essa cópia nos computadores. E ela é imutável, porque ela é formada por vários blocos encadeados e o que garante a imutabilidade é o hash que compõe cada uma das informações nos blocos. E ele é atualizado por meio de consenso, uma vez que todos os computadores chegam num acordo de que um determinado computador resolveu um problema matemático, ou seja, resolveu uma prova de trabalho, comprovou que teve uma prova de trabalho, todos aceitam adicionar aquele bloco na rede. Então, tudo isso baseado em criptografia. Assinatura digital, criptografia hash, enfim, tudo que nós vimos até agora. E o mesmo site, vocês vão ver que tem várias abinhas, o mesmo site permite você exercitar essas transações, alterar as informações, mandar minerar. Tenta lá alterar uma informação que já foi minerada, depois que já te formou vários blocos, você vai ver que ela vai ficar vermelha, porque diz o seguinte, ó, tá inválido. Se tiver inválido, não vai ter consenso para fazer a atualização da blockchain. Então só você vai ter aquela cópia e isso não vai adiantar de nada para você. Por isso que ela tem essa questão da imutabilidade. Então aqui é uma publicação TCU, tem um estudo muito interessante sobre blockchain, sobre como a gente coloca uma transação na rede. Então o participante coloca uma nova transação na rede, ele assina essa transação com sua chave privada, a transação ela é enviada para todos os computadores que compõem a rede, né? Depois esse conjunto, o conjunto de transações, os computadores vão validar essas transações, eles vão lá fazer o processamento, vão fazer a prova de trabalho, minerar, para resolver uma charada matemática, que é encontrar aquele númerozinho mágico, nonce, que, compondo com as outras informações, vai permitir que seja adicionado um novo bloco na rede. Então, essa publicação aqui, essa imagem, traz aí uma síntese de tudo que nós já vimos. Então, chegando aqui próximo à discussão sobre blockchain e proteção de dados pessoais, a gente vai ver que tem vários tipos de blockchain, tem vários tipos de redes distribuídas, descentralizadas. Tem a blockchain aberta, que ela é pública não permissionada, significa o seguinte: pública não permissionada, todo mundo pode ler, todo mundo pode escrever, todo mundo pode validar a transação, não existe restrição. Ela é aberta, pública e não permissionada. Eu posso agora baixar os softwares necessários e ingressar em qualquer blockchain que seja do tipo aberta, pública, não permissionada. Além disso, pode ter a pública permissionada. Eu posso ler, mas apenas algumas pessoas autorizadas, alguns computadores autorizados, vão poder escrever e validar transações. Então, na pública não permissionada, todo mundo tem permissão para fazer tudo. Posso ler, escrever, eu não preciso de permissão, né, para ler, escrever e validar a transação. Na permissionada, eu posso ler, mas somente quem tiver autorização, ou seja, permissão, pode validar e escrever transação na blockchain. E eu tenho também a fechada. A fechada é formada aí por um consórcio, que é restrito a um conjunto de participantes, ou corporativo. Hoje os bancos estão fazendo isso, montando uma rede fechada, onde só os bancos são validadores de transações, só eles podem escrever transações e autorizar quem vai ler. Inclusive a leitura, nesse caso aqui também, ela é mais restrita. A tecnologia blockchain está aí na crista da onda, está todo mundo estudando, está todo mundo aprendendo, é uma coisa nova ainda, tem um pouco mais de 10 anos, mas não é uma solução para qualquer cenário. E aí aqui a publicação do TCU também traz um checklist, né? Será que é realmente necessário você usar blockchain no seu caso de uso? E aí traz algumas perguntas que vão te orientar a decidir se de fato você precisa de um blockchain ou não precisa de um blockchain. Seja um blockchain aberto, seja um blockchain fechado. Aquela pública não permissionada, a pública permissionada, ou formar um consórcio, ou fazer um blockchain fechado. Então é esse guia que vai te ajudar. Por exemplo, você precisa de um repositório compartilhado? Então, se você tiver um repositório compartilhado em que vários agentes da rede podem escrever, ler, né, e ter essa transparência, pode ser que você precise de um blockchain. Se não, se você é um repositório centralizado já é o suficiente, então você não precisa de um blockchain. Nessa primeira pergunta aqui, você já sai fora do blockchain. Fala, não, eu posso controlar e ter o controle das informações aqui do meu banco de dados. Então, não preciso de blockchain. Múltiplos participantes terão direito à escrita? Se só você pode escrever, também já não precisa de blockchain. Agora, se vários agentes podem escrever, então talvez você precise de um blockchain aí para resolver o seu problema. É mais de uma entidade realizando transações sobre um repositório compartilhado. Confiança. Existe confiança das pessoas que vão participar? Se existe confiança e não existe conflito de interesse, talvez você não precise de blockchain. Pode um agente centralizador resolver. Agora, se não há confiança e há conflito de interesse, pode ser que você precise também de um blockchain. Intermediários que não agregam valor. Então, se você tiver uma série de intermediários que não estão agregando valor, pode ser que você precise
de blockchain. Agora, se esses intermediários estão de fato agregando, pode ser que você não precise do blockchain. Então você precisa ter aí desintermediar. Então quando você vai introduzir o blockchain, você vai tirar os intermediários das transações. Dependência em transações, ou seja, existe um encadeamento das transações que vão ser realizadas no blockchain. Então, se existir essa dependência, para garantir a imutabilidade, você precisa de um blockchain. Concordância entre participantes sobre os dados de transações. Essa concordância precisa ser obtida por meio de um consenso ou algum outro algoritmo de consenso, seja prova de trabalho ou outro que nós não estudamos aqui, porque seria muita informação. Então, pode ser que, se há concordância, você pode deixar tudo centralizado. Agora, se não há concordância, você precisa de um consenso, você tem que adotar aqui o blockchain. E se você quiser fazer rastreabilidade, se a rastreabilidade for essencial, você também pode precisar do blockchain, porque o blockchain permite essa rastreabilidade e essa transparência. Né? Se você quiser monitorar todas as operações sobre determinado dado, e precisam estar aberto e transparente, né? e avaliando as questões de confiança com relação à veracidade daquela informação, consenso, então você pode utilizar o blockchain. Então, passando por todas essas questões aqui, você pode chegar ao final e decidir se vai utilizar blockchain ou não. Então, agora a gente entendeu como funciona, o que é o blockchain, como funciona, os elementos essenciais que formam essa tecnologia, as características, e aí eu vou chamar a atenção para aquela característica da imutabilidade, da transparência, ou seja, uma vez que o dado entrou na rede, eu não consigo tirar, e uma vez que eu incluir, todo mundo pode acessar. E ele é pseudonônimo, porque se eu descobrir quem é o detentor de um determinado endereço público que está lá, que é um endereço público que tem a aparência de um endereço, que é um endereço recheado, né, não de recheio, né, mas foi feito o cálculo do hash do endereço público derivado da chave privada. Então eu preciso ter preocupações, porque a privacidade pode estar em jogo. E aí o Parlamento Europeu fez uma publicação com a seguinte pergunta: as carteiras distribuídas, né, os blockchains em síntese, que o blockchain é um tipo de distributed ledger, né, que é um livro distribuído, pode se adequar à GDPR, que é a Legislação Europeia de Proteção de Dados, similar à nossa LGPD brasileira? Então aqui começa toda essa discussão. E aí a discussão apresentada pela GDPR, e a mesma discussão que a gente vê aqui no nosso cenário brasileiro, significa o seguinte: se não tem intermediário, se não tem um agente centralizador, e os dados estão em milhares de computadores, quem é o controlador? Eu posso ter riscos no tratamento desses dados. Quem é o controlador que pode ser responsabilizado por uma determinada violação ao direito dos titulares dos dados? Outra pergunta: onde e contra quem o titular exercerá seus direitos? Né, tem direitos, a gente tem direito lá de saber quem está processando nosso dado, com quem está sendo compartilhado, a gente já sabe que está sendo compartilhado com milhares de pessoas. Eu posso ter direito de pedir o apagamento dos meus dados, o bloqueio da transação dos meus dados. A quem o titular vai pedir essas coisas? Não tem. Como eu vou modificar e apagar os dados pessoais? Se eu tiver uma informação equivocada, como ela vai ser apagada? Não vai. A gente descobriu que no blockchain a gente tem lá o nosso hash. Se alguma informação, se tiver um vínculo com a minha pessoa, é um dado pessoal, como é que eu apago? Não apago. Como tratar questões de responsabilização? Quem eu responsabilizo se houver um tratamento indevido do meu dado pessoal? Dados do blockchain, eles perguntam também, são dados pessoais ou não são dados pessoais? Há quem vai defender que não é, mas há quem vai defender que é, porque dado pessoal, lembrando, é todo aquele dado que identifica ou pode vir a identificar uma pessoa. Se eu sei qual é a sua chave pública, o seu endereço na blockchain, eu sei que é você e sei todas as transações que você fez. Então, ele é um dado pessoal em última instância. E como atender o princípio da necessidade, que visa tratar o menor número possível de dados pessoais, e o princípio da finalidade, tratar com um propósito específico, legítimo, determinado, né, e informado ao titular. Então, essas são as questões quando a gente coloca em paralelo a blockchain e a proteção de dados pessoais. E a conclusão é: a gente precisa interpretar a tecnologia, interpretar a LGPD, tudo que vocês já aprenderam nos últimos vídeos, e entender que não existe só um tipo de blockchain. Tem várias blockchains, várias implementações, e você pode fazer sua própria implementação na sua organização. E observar os diferentes tipos de implementações vão ter diferentes implicações relacionadas à LGPD. Então não é tudo ou nada. Hoje há quem defenda que blockchain é incompatível com a Lei Geral de Proteção de Dados,
E há quem defenda que existe forma de fazer uma adequação, ou seja, da utilização da tecnologia blockchain junto com a LGPD, ou seja, aderente à LGPD. Então, essa análise, né, precisa ser aprofundada para entender qual é o seu caso de uso, verificar se de fato o blockchain é aplicável ao seu negócio e encontrar a melhor tecnologia para que a gente possa introduzir a tecnologia e fazer o tratamento de dados pessoais da maneira adequada. Então veja que essa resposta não é sim ou não. Vai depender muito aqui da análise que vocês vão fazer. Então hoje a proposta foi de fato, nesse vídeo, provocar em vocês uma explosão de ideias e conceitos com relação ao que é blockchain e fazer essa conexão de quais são as questões que surgem quando a gente introduz blockchain e as questões que surgem relacionadas à proteção de dados pessoais. Não é possível a gente esgotar o assunto aqui, talvez mereça um curso específico com relação a blockchain e proteção de dados pessoais. Agora que você já tem uma base sólida do que é a blockchain, do que ela veio resolver, como ela resolve, quais são as tecnologias por trás do blockchain e tudo que você já conhece com relação à proteção de dados pessoais, agora é a gente fazer essa interseção e refletir no caso concreto qual vai ser a solução que nós vamos adotar. E por fim, apresento aqui algo que está sendo pesquisado agora, estudado agora, que é uma blockchain totalmente aderente ou mais aderente à LGPD do que as blockchains tradicionais, que vêm aí com uma série de críticas em razão das características que nós já estudamos. Ela é uma tecnologia conhecida como Zero Knowledge Proof. Ela permite você fazer transações sem que a pessoa com quem você está transacionando, seja valor ou seja qualquer coisa, um cadastro, enfim, você não precise dar conhecimento dos seus dados pessoais. Por isso é conhecido como Zero Knowledge, é zero conhecimento. Mas a pessoa com quem eu estou me relacionando não precisa saber meus dados pessoais. Por exemplo, não precisa ter acesso à minha habilitação, não precisa ter acesso ao meu CPF, não precisa ter acesso a uma série de informações. Mas eu faço uma prova de zero conhecimento. Eu provo à pessoa com quem eu estou me relacionando que eu detenho aquela informação, a informação correta. Eu detenho a informação do meu CPF, eu detenho a informação da minha carteira de habilitação. E eu provo, por meio também de desafios matemáticos, que eu tenho informação, mas eu provo isso sem apresentar. Hoje, para a gente quiser provar nosso dado, a gente vai lá e apresenta. Eu apresento minha carteira de habilitação, apresento minha conta no banco, apresento uma série de informações para que a pessoa tenha conhecimento. E isso é disso que gera os riscos, né, de um tratamento indevido, de vazamento de dados, porque a pessoa vai formando aí um banco de dados com todas as informações que ela vai coletando a meu respeito. Com Zero Knowledge Proof é diferente. É um algoritmo matemático, ainda está sendo aí implantado, não está em amplo uso. Tem 2 casos de uso, mas ainda tímidos, onde eu provo que eu tenho informação, mas sem apresentar. Que interessante, né? Então deixo aí o convite para que vocês estudem um pouco mais com relação a esse algoritmo de blockchain chamado como Zero Knowledge Proof e se aprofunde aí para que a gente possa tirar proveito dessa nova tecnologia que está aí revolucionando diversos aspectos da nossa sociedade e da nossa economia. Bom, espero que tenha compartilhado informações relevantes relacionadas à blockchain e quais são as questões que surgem quando a gente introduz blockchain com relação à proteção de dados pessoais. Siga as referências, se aprofunde na leitura do material que compartilhei com vocês. Bons estudos e vejo você no próximo vídeo. Até logo!